Estamos no capítulo 28 do livro Rumo a uma Vida Significativa, na página 295. Já, Baruch Hashem, quase nos aproximando do fim do livro, então que a gente possa avançar com profundidade. Qual vai ser o próximo? Precisamos já pensar no próximo. Eu já pensei, não se preocupe. Ainda bem que pedi para preocupado. Ainda bem que pedi para levantar a mão. Então, vamos lá. Bem e mal, luz e sombras. Bem e mal, luz e sombras. Na verdade, temos aqui uma questão muito interessante, porque nós já acabamos de ler nesse Shabbat Parashat Bereshit, depois de todas as festas, começando lendo Gênesis. E se a gente presta atenção, justamente a parte que chama a atenção, que quando Deus fala de toda a criação, a Torá nos diz que o mundo estava escuro, não tinha luz, certo? E aí Deus, a primeira coisa que ele cria é a luz. Agora, Deus não criou a escuridão, Deus criou a luz. Por quê? Há um conceito muito interessante que se explica em Hassidut e Kabbalah, que na verdade a escuridão não existe. Entre aspas, não é uma realidade, uma existência própria, é a falta de luz. Consequentemente, uma vez que a escuridão não existe, é a ausência de luz, então, na prática, como dissipo a escuridão? Como acabo com a escuridão? Eu não tenho que fazer nada. Não preciso lutar com a escuridão, eu não preciso me debater com ela. Tudo o que eu preciso fazer é ligar a luz. Quando liga a luz, automaticamente a escuridão vai embora. Inclusive, aqui se aplica o princípio que diz Meat or docher bechosher. Um pouquinho de luz afasta muita escuridão. E, na verdade, é disso que se trata. Por quê? Porque a escuridão não existe. Não é uma existência concreta, não é algo palpável. Teve uma escuridão assim, não quero me desviar muito do tema, que pode ser discutido na época quando foi no Egito, na praga da escuridão. Que aí a Torá diz, Vayam meshchosher, e palparam a escuridão. A escuridão era tão densa que era palpável. Mas aí é uma escuridão diferente. Porque, inclusive, a Torá nos diz, o lechol bnei Israel hayah bemosbotam. E todos os filhos de Israel, o povo de Israel, tinha luz nas suas moradas. Ou seja, Deus criou aqui, de alguma maneira, uma escuridão diferente, que era, não adiantava ligar a luz, porque minha luz não iluminava o outro. Ok? Eu, como introdução, trazer isso daqui. Da mesma maneira, podemos fazer uma analogia com o bem e o mal. O mal existe ou é a falta de bem? Já vamos, de alguma maneira, mais fácil ainda, primeiro, podemos relacionar, e muitas vezes nos livros está trazido, que a luz é comparativo com sabedoria e a escuridão, as trevas, com ignorância. Quem não sabe anda na escuridão, porque ele não sabe, falta luz no seu caminho. Então, simplesmente a falta de conhecimento é como andar às escuras. Por isso, muitas pessoas, às vezes, não enxergam a luz da Torá. Por quê? Porque, literalmente, não tem a luz da Torá para iluminar o caminho sequer. E eles andam perdidos. Da mesma maneira que podemos fazer esta analogia com luz e escuridão, ou como traz aqui, luz e sombras, a mesma maneira podemos fazer com inteligência e sabedoria, perdão, com sabedoria e ignorância, e o mesmo paralelismo com bem e mal. Ou seja, também nós temos a obrigação de produzir, de ser proativos, produtivos, de fazer o bem. É isso que a Torá exige e espera de nós. A Torá não espera de nós, na prática, Deus não nos criou no mundo, entre aspas, à toa, para ser meros espectadores ou
visitantes. E devemos fazer o bem. Agora você vai dizer, tem o famoso ditado, não ajuda, mas não atrapalha. Ou muito ajuda que não atrapalha. Ditados populares. Na realidade, quem não ajuda está atrapalhando. É que nem um time de futebol que o goleiro decide, eu não vou atrapalhar, mas também não vou ajudar. Eu vou ficar no canto, no gol aí, descansando, relaxando, etc. Fazer uma greve, falou, eu não estou atrapalhando, só não estou ajudando. Não é verdade. Por quê? Porque o time conta com ele para ele trabalhar e fazer a função de goleiro e defender o gol. Se ele não faz isto, ele está atrapalhando. Por qualquer bola que vão chutar, seja do meio campo, ainda do campo inimigo, ele ainda vai levar gol. E o time precisa que ele esteja atento e participativo. Então, quando, da mesma maneira, nesse jogo, já nesse campo chamado mundo, nesse jogo, cada um de nós tem uma função. Deus não criou ninguém à toa. Todos os que estamos aqui nesse campo chamado mundo temos uma missão. Você pode desempenhar ou não. Desempenhar de forma, como se diz, positiva, de forma ótima, medíocre, ou atrapalhar. Não participando está atrapalhando. Ok? Vamos começar a ler. O texto começa diretamente com uma citação do Maimônides. Nas leis de arrependimento, diz: uma pessoa deve ver-se a si e ao mundo como igualmente equilibradas em duas pontas da balança. Ao praticar uma boa ação, ele faz inclinar seu prato da balança e traz para si e para o mundo inteiro redenção e salvação. O Maimônides é muito inteligente. Ele te ensina que com uma atitude positiva você faz pender a balança que estava equilibrada para o lado do bem. Agora, se você não faz nada, a balança não fica nunca positiva. E às vezes, você não fazendo o que tem que fazer, faz que a balança fique negativa. Por quê? Porque, de alguma maneira, é que nem o goleiro que está lá, relaxado num canto do gol. Ok? Então, diz o Rebbe, o mal é simplesmente a falta do bem. Não tem existência real e desaparece à luz da bondade. Baseado nisto, eu costumo trazer, uma vez eu ouvi de um grande rabino, uma expressão muito interessante. Tem um princípio nas leis de Kashrut que é trazido no Talmud, o Tratado de Hulin, e depois nas leis de salgado da carne. Nós sabemos que a carne kasher, um dos requisitos que não pode conter sangue, e por esta razão que a carne é desangrada. E como se tira o sangue da carne, como se extrai, se suga com sal. E perguntam os sábios se o sal, entre aspas, vamos dizer assim, abre os poros e permite que o sangue saia de dentro da carne. Não podemos pensar que o sangue vai entrar também, ou já vai absorver o sangue, vai ser reabsorvido na carne. Então, tem um princípio que diz, ai de ditar lemiflat lobada. Uma vez que ele está ocupado em expelir, não consegue absorver. Num português vulgar, comum para nós, não dá para chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Por quê? Num você está expelindo e no outro você está sugando. Chupar cana é sugar, assobiar é expelir. Você não consegue fazer simultaneamente as duas coisas. Ou você aspira ou você exala. Certo, pessoal? Então, da mesma maneira, nos ensina aqui na prática, na halachá, com o salgado da carne.
que isso tem a ver com o nosso assunto? O Rabino não está delirando, ainda não, graças a Deus. O que isso significa quando falamos aqui, uma vez que está ocupado, expelindo não pode absorver? Que essa é uma característica nossa no ser humano. Quando você está ocupado em expelir, você não consegue absorver. Ou seja, quando você está ocupado em fazer o bem, você automaticamente não consegue fazer o mal. E recíproca Deus nos livre verdadeira. Então, na prática, se a gente, muitas vezes, você diz, eu não ajudo, mas não atrapalho. Não atrapalho? Já está atrapalhando. Mas quando você está ajudando, quando você está fazendo o bem, automaticamente não tem condições de fazer o mal. Porque você está ocupado fazendo o bem. Ficou claro? Então vamos começar. Certa vez, um escritor visitante fez ao Rebbe a pergunta que muitos visitantes com frequência fazem. Como pode um Deus bom criar um mundo onde existe o mal? Se Deus é a essência do bem, como tal, ele quer fazer o bem. Então, como surgiu o mal no mundo? Deus o criou, Deus possibilitou. O Rebbe explicou que o mal não tem existência real. É apenas um estado potencial de ser que parece ter existência real. Para que o homem possa ter livre escolha. Caso contrário, não temos livre-arbítrio, que a maior dádiva que Deus dá ao ser humano. O Rebbe sugeriu ao escritor que pensasse numa faca. Com certeza, uma faca, por si só, não é má. Se bem haja ocasiões em que se possa utilizar com maus propósitos, disse o Rebbe, mas quando um médico emprega a mesma faca para operar, ela serve a um bom propósito. Deus nos permite escolher como utilizaremos a faca. Acreditar que o mal tem uma existência própria incondicional é acreditar de modo errôneo que haja dois poderes divinos em vez de um. Ficou claro? Deus criou no mundo energias, criou no mundo condições. Tudo depende de nós, o uso que fazemos deles. O bem e o mal existem realmente? Na história do mundo, muitas batalhas foram travadas, mas talvez a maior de todas seja a batalha entre o bem e o mal, entre decência e depravação, entre altruísmo e egoísmo, entre paz e violência. Todos nos confrontamos com esta batalha e nos empenhamos para agir da melhor maneira que pudermos. Tentamos dedicar nossas vidas às boas ações e damos grande valor aos atos de caridade e de filantropia. Acima de tudo, ensinamos nossas crianças a serem virtuosas e moralmente íntegras, que é o que chamamos de educação, transmissão de valores bons, valores positivos. Mas de onde vêm nossas normas éticas? O que é certo e o que é errado? O que é bem e o que é mal? Como estabelecemos esses parâmetros? Vivemos numa época em que parece não haver uma resposta fácil a estas perguntas. Um comportamento que pode ser considerado inaceitável por um grupo pode ser correto para outro. Os tabus do passado podem se tornar atividades corriqueiras no presente. Parece não haver um padrão universal aceito de certo e errado. Não existe uma regra. Escolas que foram outrora uma fonte de valores objetivos, frequentemente se tornaram campos de batalha ideológica, onde os valores são neutralizados a fim de não discriminar os sentimentos de qualquer indivíduo ou grupo. Com frequência, o que nos sobra é uma forma diluída de relativismo moral.
Qualquer coisa é aceitável na medida em que não cause danos premeditados a outra pessoa. Mas esta norma é elevada bastante. Em nome do viva e deixe viver, não comprometemos nosso senso mais básico de certo e errado? Faça a você mesmo uma pergunta simples. Essa ambiguidade moral soa sincera em seu coração e em sua alma? Isto leva a uma questão ainda mais ampla, a qual algumas pessoas se tornam tímidas demais para colocar. Existe um certo e um errado reais e absolutos? Em caso contrário, por que os seres humanos naturalmente se sentem bem em relação a determinadas coisas e repelem outras? Mesmo crianças pequenas compartilham esta característica. Um senso inato de certo e errado que é tão forte quanto o sentido da visão ou da audição. Para levar uma vida verdadeira e significativa, precisamos definir bem e mal, e precisamos ter um sistema de valores absoluto que oriente nossa conduta. Isto daqui é um conceito real. Por quê? Porque à medida que mudamos o lugar onde vivemos, as ideologias, os conceitos da nossa sociedade, a realidade do certo e errado é relativa. Não adianta falar com o Talibã da mesma forma que você fala com um cidadão da Califórnia. De outro modo, nossas normas permanecerão arbitrárias. Podemos até nos perguntar por que deveríamos nos dar ao trabalho de dedicar nossas vidas à busca de bondade. Quando ensinamos a nossas crianças a diferença entre certo e errado, precisamos ser capazes de dizer a elas e a nós mesmos por que esta distinção é necessária e absoluta. Por que fazer o certo é certo e fazer o errado é errado. Quando ensinamos justamente essa diferença, a gente não tem muito claro na sociedade o que é certo e errado, se a gente vai ver. A gente vê, mostra na realidade, só lê o jornal, primeira página para ver que não sempre o bem triunfa, que nem nos filmes de Hollywood. Que não é sempre a luz que prevalece perante as trevas, entre aspas. A melhor prova como o mundo cada vez está mais corrompido, cada vez está mais perdido. Na Bíblia, Deus forneceu à humanidade um conjunto de leis e ensinamentos absolutos, os quais definem o certo e errado, bem e mal. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa com um comentário interessante. Por esta razão e outras mais, é tão importante para nós acreditar que a Bíblia é divina, não é humana. Tem grupos, tem conceitos que, um grupo de homens são leis que eram importantes na época. Não. Porque com esse conceito moral, o certo, o errado, vai mudando. De repente se permitem coisas que são totalmente abominadas, como se diz, descartadas sequer na própria Torá. E hoje em dia, em determinados grupos, o mundo mudou. Tem coisas que não mudam. Tem coisas que não, como diz, o acúmulo de erros ou a insistência no erro não passa a ser certo. Da perspectiva de Deus, bem e mal são forças, respectivamente, construtiva e destrutiva. E delas são definidas de forma tão absoluta quanto o sistema que governa. Assim como comida saudável nutre o corpo e veneno lhe causa dano, a bondade é essencial para a saúde da alma e o mal a fere. Portanto, os ensinamentos de Deus, que são patentes em nosso senso inato de bem e mal, não são meramente uma sugestão ao mesmo
ou mesmo uma ordem com respeito a como deveríamos conduzir nossas vidas. Em vez disso, são um exemplo de Deus, o Criador e Arquiteto da vida, fornecendo um manual de instruções detalhado como tratar nosso corpo e nossa alma, para que eles funcionem em sua melhor forma, em sintonia e possam produzir o seu melhor resultado. Por conseguinte, a bondade não é apenas uma imposição moral, é um alimento essencial para seu corpo e sua alma. De maneira similar, ferir outra pessoa é inaceitável, não apenas porque você não tem o direito de fazer isto, mas porque também causa dano a si mesmo. Se a gente chega na conclusão que estamos todos no mesmo jogo, você não vai dar uma canelada no teu colega de time e deixar ele manco. Utilizando o exemplo do campo de futebol que falamos no início. Mas devemos concluir, compreender primeiro e nos conscientizar que estamos todos no mesmo time. Lamentavelmente o mundo se deturpou, se perdeu um pouco, se corrompeu, mas este é o sentido verdadeiro. Encarar o bem e o mal sobre este prisma também explica a recompensa e a punição, que é essencialmente um sistema de causa e efeito, um sistema imunológico cósmico. Ao praticar boas ações, você está se ligando ainda mais a Deus, desse modo energizando sua própria alma, ao passo que um ato malvado separa-o de Deus e enfraquece a sua alma. Por isso que está trazida a explicação famosa em Hassidut, baseada no versículo da Torá, que Helek Hashem amó, Yaakov Hebel Nachalato, Yaakov é a corda de herança neste mundo de Deus. Por que a corda? Porque temos uma corda que nos conecta a Deus, composta de 613 fiozinhos. Se alguém vê uma corda, é composta de fiozinhos. E cada fiozinho que nós mantemos forte está funcionando bem. Nos mantém conectados. E quando a gente rasga os fiozinhos, Deus nos livre e a gente se desvincula, se desliga. Erroneamente, muitas pessoas podem olhar para o mundo e chegar na conclusão, como falamos errada, de que sim, as pessoas muitas vezes veem o resto do mundo com uma vida livre, uma vida à vontade. Para isso, tem um exemplo muito bonito que eu vi, do Rabino Zamir Cohen. Ele traz que, na realidade, é uma folha da árvore. Quando uma folha da árvore se cai da árvore, ela que faz? Com o vento, ela voa livremente, bonita, bem verde e tudo mais. Mas todos nós sabemos já que esta folha verde, em pouco tempo, secará e morrer, porque já morreu. Só que ainda tem um pouco de sangue, de sávia, percorrendo, entre aspas, as suas veias. Assim também, ela morre por quê? Porque se separou, se desvinculou da sua fonte, que é a árvore. E quando nós nos separamos, nos desvinculamos de Hashem. Alguém que se corta o vínculo com Hashem totalmente, ele pode pensar que está livre como a folha. Ele ainda está verde e está voando ao vento livre. Mas Deus nos livre. Ele não percebeu que ele cortou a sua conexão com sua fonte de vida, que é Hashem. Comportamento virtuoso é um assunto não só entre homens, mas entre o homem e Deus. A guerra irrompe no coração do homem quando a alma humana se afasta de Deus, a fonte de bondade. Por que os homens podem se odiar e se destruir mutuamente? Porque seus egos podem desejar negar que toda a humanidade vem da mesma fonte e deveria, por conseguinte, se empenhar em direção ao mesmo objetivo,
Fazer o bem significa elevar-se acima de suas próprias necessidades, ligando-se a Deus e estendendo esta unidade a seus semelhantes. Por que existem o bem e o mal? Todos nos esforçamos para compreender como um Deus tão bom e justo pode permitir tanto sofrimento e tantas atrocidades no mundo. A antiquíssima questão aparece inevitavelmente. Por que Deus criou o mal? E como podemos reconciliá-lo com sua bondade? Para responder a isso, precisamos retroceder um pouco e fazer uma pergunta bem mais básica. Por que Deus criou a vida? Porque sem a vida não haveria o mal e a dor. Deus criou nosso mundo material porque Ele quis que nós o purificássemos e o tornássemos o seu lar. Transformar este mundo material em um lar para Deus. A fim de conseguir isto, precisamos, em primeiro lugar, encarar-nos como uma realidade independente. Portanto, cada um de nós foi agraciado com o livre-arbítrio, a capacidade de optar entre o altruísmo e o egoísmo, entre o bem e o mal, de seguir ou não os mandamentos de Deus. Esta liberdade é a maior dádiva que Deus nos concedeu. Sem ela, não haveria propósito algum na vida. Deus não quer o mal, Ele quer que nós só façamos o bem. Tampouco Deus comete qualquer mal, apenas o homem comete maus atos. Mas, a fim de que o homem seja um verdadeiro parceiro na vida, ele precisa ter autonomia para optar. Mesmo que Deus não possa suportar a dor quando um homem faz outro sofrer, seria ainda mais doloroso retirar o livre-arbítrio que ele nos concedeu, porque aí não teríamos mérito nenhum, seríamos apenas robôs. Portanto, temos o potencial para fazer o bem ou o mal, e dominando a tentação de fazer o mal, a tentação de nos favorecermos a qualquer custo, atingimos um plano bem superior àquele que, de outro modo, poderíamos atingir. Quanto maior o desafio, maior a força da qual somos imbuídos. É assim como uma luz na noite parece mais brilhar e é mais apreciada do que a mesma luz durante o dia. Um ato de bondade brilha com muito mais intensidade quando comparado com a má ação que poderíamos ter cometido em seu lugar. Existe um certo risco em Deus ter nos concedido uma tal opção, porque podemos, Deus nos livre, escolher errado. Mas o risco é inerente ao crescimento. Para que uma criança possa aprender a andar, devemos permitir que ela caia. Isto explica por que existe um potencial para o mal. Como o mal existe em face a um Deus bom e onipresente, isto nos leva de volta ao método que Deus utilizou para criar nossa realidade física. A fim de permitir nossa independência, Deus ocultou sua presença, desafiando-nos a ver além do container, o mundo físico no qual vivemos, a encontrar a luz divina interior. Ou seja, na prática, nós devemos enxergar nesse mundo físico e material aquela força espiritual que Hashem criou nele. Um estudante aproximou-se de um rabino e lhe perguntou: como podemos harmonizar o mal com a virtude onipresente de Deus? Com relação a este mundo, Deus é como um pai que se esconde do filho, respondeu o rabino. O pai está estimulando o filho a demonstrar sua engenhosidade ao achá-lo e que, em última análise, vai intensificar o amor e a intimidade entre eles. Quando o filho se reencontrar com o pai, depois de um tempo de angústia, de não sentir a presença do pai, ele vai correr até ele e abraçá-lo com todas as suas forças. O pai, querendo realmente desafiar o filho a utilizar o máximo de suas forças, esconde-se muito bem. Tão bem, em verdade, que a criança, por fim, desiste da procura. Esquece o pai e vai embora. Enquanto isso, o pai fica no esconderijo triste, à espera de que o filho volte. De modo semelhante,
Deus se ocultou de nós para fazer-nos revelar nossas mais fortes aptidões e recursos em nossa procura por Ele. É o ocultamento de Deus no mundo material que se pretende criar uma verdadeira busca profunda de virtude, que permite a potencialidade do mal. O ocultamento de Deus em nosso mundo material nos permite o livre-arbítrio, tanto para procurá-lo como para ignorá-lo. Imagina você no jogo de esconde-esconde, que a pessoa foi se esconder e você diz, tá bom, vou para casa. Em vez de procurar, vou para casa, vou jantar, e outro fica lá escondido. Olha a decepção dele que está esperando de ser procurado e ainda ele ficar bem escondido apesar disso. Se a presença de Deus fosse óbvia para nós, não teríamos nem a inclinação nem a oportunidade para fazer o mal. Mas aí também não teríamos o desafio ou a magnífica satisfação de fazer o bem. Isso me lembra a famosa história do Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, que numa oportunidade, véspera de Yom Kippur, se redirigiu a Deus e disse, Deus, você é muito injusto. Você vai julgar a teus filhos quando você colocou as tentações e prazeres desse mundo material e físico a olho nu, e o mundo vindouro colocou num livro e enfiou na prateleira. Disse Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, Deus, eu te desafio. Se você fizer o contrário, se você colocar o Olam Abá, o mundo vindouro, a olho nu, e as tentações deste mundo num livro e enfiá-lo na prateleira, todo mundo seria tzadik. Mas aí, novamente, não teríamos o livre-arbítrio. Não mereceríamos a recompensa. E aí não teríamos a conquista. Em outras palavras, o mal é o desafio da vida encarado de forma errônea. Quando nos tornamos desatentos em relação ao desafio ou o ignoramos, como a criança que para de procurar o pai, permitimos que o ocultamento de Deus dê lugar, depois de muitos níveis de condensação e mutação, a uma potencialidade do mal. Por quê? Como vimos, se o mal é a falta de bem, e como a escuridão com a falta de luz, tudo o que acontece é de errado porque falta Deus. Se você tem Deus, tudo fica melhor. É simples. E não uma pessoa que faz chuva. Ele tem atritos com os outros, mas na hora que faz chuva e faz prevalecer o que temos em comum de bom, tudo que nos difere, nos diferencia, cai por água abaixo. Quando vemos apenas o container e não a luz interior, quando perseguimos apenas nossos interesses materiais e ignoramos nossa espiritualidade, este egoísmo pode permitir que o mal floresça. Mas não podemos dizer que Deus escolha o mal ou que lhe dê suporte. A maldade é cometida contra a bondade de Deus. Pois sua intenção não é permanecer oculto, mas ser revelado. E lhe causa dor quando paramos de procurar por ele. Como um pai que vê um filho bater no outro, vê um filho brigar com outro. O pai não quer que o filho brigue, mas às vezes o pai se esconde e fica observando como vai se comportar um filho com o outro. Mas ele quer, a fim de contas, ter o prazer e ver, puxa, olha que legal, o meu filho está sendo solidário, está sendo prestativo com o irmão. Mas para isso ele tem que dar a oportunidade também do contrário. Caso contrário, não terá satisfação do bem. Já que o mal é contra a vontade de Deus, não tem legitimidade própria. É apenas uma consequência de nosso engano em relação ao ocultamento de Deus e de não o vermos como um caminho para a revelação de Deus. Considere que o mal é a escuridão, enquanto o bem é a luz, como falamos no início. Assim como a escuridão é apenas a ausência de luz, o mal é apenas a ausência de bondade. E assim como podemos eliminar a escuridão, introduzindo mesmo uma pequena quantidade de luz, que é o que acontece quando a gente de noite liga uma pequena lanterna, podemos eliminar o mal introduzindo mesmo uma pequena porção de bondade em nossas vidas. Portanto,
Quando nos enganamos acerca do estado oculto de Deus e sucumbimos a ele praticando o mal, estamos concedendo substância a algo que é realmente como uma sombra, sem substância própria. Por conseguinte, abstendo-se de uma má conduta, negamos ativamente o mal, destruindo seu poder ilusório. E, deste modo, revelamos seu verdadeiro propósito. Como dizem os sábios a respeito do mal, sua destruição é seu conserto. Uma pessoa deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar praticar qualquer pecado. Não é permissível pecar com a intenção de posteriormente arrepender-se, mas se ela acabar por sucumbir à tentação, sempre terá em seu interior o poder de se arrepender, de libertar a centelha positiva de dentro da escuridão do pecado e, ao mesmo tempo, destruir o mal do próprio pecado. A pessoa que pratica o mal e se arrepende pode realmente ganhar uma maior apreciação de Deus, pois a luz intensa da bondade é ainda mais brilhante quando a vemos em estreito contraste com a escuridão absoluta do mal. Como falamos antes, acender uma lanterna de dia não tem o mesmo efeito que acender a lanterna no meio da escuridão, no meio da noite. Tendemos naturalmente para o bem ou para o mal? Pequeno intervalo, pessoal, espero que possam continuar. Está demorando um pouquinho, mas quero terminar o capítulo, um capítulo muito importante, intenso, que tem a ver muito com o nosso dia a dia. Tendemos naturalmente para o bem ou para o mal. Alguns pensadores afirmam que o mal e o bem são dois poderes equivalentes, como faz Walt Disney nos desenhos animados, que a pessoa, quando desenham, que tem o diabinho de um lado e o anjinho do outro, que aparece lá nos desenhos animados. E alguns até mesmo declaram que o mal é o mais poderoso dos dois. Eles consideram que a natureza humana é essencialmente egoísta e a moralidade é uma conduta sobreposta para permitir nossa coexistência pacífica. A maioria das pessoas continua esta argumentação. É controlada por suas más inclinações e o mundo basicamente é um lugar sem compaixão, mesmo perverso. A Bíblia nos ensina que isto é inequivocavelmente errado. Não é verdade. Existe apenas um Deus e Deus é bom. Por conseguinte, se ele é bom e a essência do bem, todas as criações de Deus, inclusive o homem em nosso mundo, são essencialmente boas. Até por lógica, por tabelinha. Se eu faço um bolo de chocolate, um pedaço do bolo, com certeza será de chocolate. Em nossos corações, todos nós temos uma propensão natural para a justiça e para a virtude. E temos repulsa pela injustiça e pela indignidade. Nós preservamos uma esperança e uma fé profundas de que as coisas serão melhores do que são. O fato de vivermos num mundo onde os maus prosperam e onde o egoísmo prevalece é uma consequência de darmos prioridade ao mundo material e menosprezarmos o espiritual. Depois que Adão e Eva pecaram, criou-se uma dicotomia entre matéria e espírito. Em vez de ser encarado como um container para a luz interior, espiritual e divina, o mundo começou a ser encarado como uma realidade independente, autossuficiente. Esta distorção permite lugar para o mal. Mas, ao passo que a bondade é uma virtude real e tangível, o mal não tem poder próprio. O fato de que os maus prosperam, como nós falamos antes, lamentavelmente, parece isso no mundo que a gente vive, então, não é uma realidade em si mesmo, mas uma consequência de limitarmos nossa visão ao mundo material unidimensional, ou nossa deficiência em reconhecer o container como uma luz oculta que cabe a nós revelar. Pensamos que todo acaba neste mundo e só esse mundo que interessa. E acabou. Em vez de lutar contra o mal, deveríamos nos concentrar em cultivar a bondade dentro de nós e dos outros.
O mal, como falamos antes, assim como a escuridão se combate com luz, o mal se combate com bem. Afinal de contas, já que o mal não tem existência independente, ao nos concentrarmos nele, apenas lhe damos mais oportunidade de crescer. A melhor e mais efetiva reação e solução para o mal é atacar não somente seus sintomas, mas também sua causa, a presença oculta de Deus, ou a ausência aparentemente de Deus. Ao introduzir Deus em nossas vidas por intermédio de atos altruístas de bondade, destruímos o mal em sua raiz. Como a gente diz, 2 erros não fazem um acerto. Ou seja, se alguém fez algo errado, não é ser recíproco com um erro que vai fazer um acerto. Se eu combato a escuridão com mais escuridão, eu vou ter mais escuridão. Se eu combato o mal com o mal, vou ter mais mal. Na prática, eu tenho que combater o mal com o bem. É só fazendo o bem que desta maneira combato o mal. Ao ensinarmos uma criança, ou quando vemos um amigo sucumbir ao egoísmo, podemos ser tentados a repreendê-los, assustá-los, advertindo das terríveis consequências que certamente terão que sofrer se continuarem seu comportamento. Já o castigo, a ameaça. Mas a abordagem positiva é definitivamente mais bem-sucedida. Fale à pessoa da bondade que existe dentro dela, de sua alma pura, de seu grande potencial. Pode ser que a criança não entenda, pode ser que a criança não tenha consciência nem condições de entender agora. Mas chegará o dia que ela perceberá que ligar a luz e fazer o bem é muito mais fácil e mais produtivo do que lutar contra a escuridão ou contra o mal. Então, simplesmente fala à pessoa da bondade que existe dentro dela, da sua alma pura, do seu grande potencial. Mostre-lhe que grande injustiça ela está cometendo em não viver de acordo com esse potencial. Este conselho irá fomentar a confiança e o orgulho, ao passo que uma advertência grave desmoraliza uma pessoa e bloqueia sua alma. Uma vez um rabino me deu um conselho, quando eu comecei a trilhar a carreira do rabinato, falando sobre Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc., grandes festas, quando a sinagoga lota, estávamos falando, ele me comentou sobre, na verdade foi o rabino Abraham Berkes do Rio de Janeiro, da sinagoga de Laranjeiras, ele me falou que quando vem um pessoal na sinagoga de Rosh Hashanah Yom Kippur, tem rabinos que aproveitam, entre aspas, a reclamar, cadê vocês o resto do ano? Durante o ano a gente tem, talvez, dia de semana, 20 pessoas. Rosh Hashanah Yom Kippur tem 1000. Cadê os outros 980 pessoas durante os outros 362 dias? Ele falou, se a única vez que eles vêm, você ainda dá um tapa neles, dificilmente eles voltarão. Mas, se na única vez que eles vêm, você comemora que eles vieram, faz eles se sentir bem-vindos e queridos, provavelmente isso estimule a que eles voltem novamente. Certa vez um rabino entrou numa sinagoga rural e ouviu um religioso repreendendo a congregação. Ao ouvirem o terrível castigo que os esperava pelas más ações, os camponeses gemiam de culpa. Depois disso, o rabino aproximou-se do pregador. Há 2 formas de impedir que um ladrão siga a vocação dele. Uma é prendê-lo para que não possa ficar livre e roubar. Mas isto, na verdade, não corrige o problema. Porque o ladrão permanece ladrão. E, depois de solto, talvez roube outra vez. E depende de onde estava na cadeia, até ele sair pós-graduado no ladrão. Já vira um ladrão de mais categoria, mais recursos, aprendeu lá com os colegas novas técnicas. A segunda forma é reabilitá-lo, ensinando como é impróprio para ele viver deste modo.
é ensinar-lhe uma vocação honesta e despertar nele o sentimento de orgulho e dignidade que há dentro dele, para deixar de ser ladrão. A longo prazo, sempre é melhor animar que criticar, incentivar que desmoralizar. E isso basicamente se demonstrou a falha que tem no sistema penal frente ao sistema correcional. Não é a questão punir, senão corrigir. Como lidar com a dor que o mal provoca? Todos nós vimos as consequências do mal. Podemos vir a entender que este sofrimento fortalece um ser humano, que não existe maior satisfação do que superar a adversidade. Mas tais revelações não satisfazem o coração sofredor. Inevitavelmente perguntamos, por que precisa ser deste jeito? Abraão brandou a Deus, não deve o juiz do mundo inteiro agir com justiça? E seu grito ecoou através de uma centena de gerações de história embebida em lágrimas. Todas as explicações do mundo não podem se aplicar à dor do sofrimento. Mesmo a razão mais lógica é, na melhor das hipóteses, apenas teoria. O coração nunca irá se conciliar com a dor. Por outro lado, a fé em Deus não depende de respostas e indagações filosóficas. Nenhuma quantidade de provocação intelectual pode ferir a pessoa de fé, pois a fé se constrói a partir de um senso interior do que é verdadeiro e real. Muito mais forte do que a lógica solitária e infinitamente dolorosa do mal. O paradoxo da fé impõe que nós tanto desafiemos Deus quanto aceitemos o que Ele faz, pois reconhecemos que a realidade de Deus está muito além da nossa própria e que, em última análise, não podemos compreender seus caminhos misteriosos, porque não tem como o ser humano limitado entender a sabedoria e a inteligência divina. É só confiar que Deus sabe o que faz. Por isso, frente a uma má notícia, a brachá que fazemos, Baruch Dayan Haemet, abençoado quem julga com a verdade. Este paradoxo tem assolado os fiéis pensantes desde o começo do tempo. Enquanto a mente luta para racionalizar, o coração aprende a amar. Enquanto a mente tenta classificar uma série de acontecimentos conflitantes, o coração tolera a contradição. Ultragem e devoção, julgamento e aceitação, dor e prazer. Um coração amoroso tem lugar para todos eles. Portanto, sim, nós questionamos e desafiamos Deus. E sim, rezamos e pedimos que Ele aniquile o mal e o sofrimento. E, contudo, nos damos conta que apenas Deus sabe por que tal sofrimento é permitido, por que se permite a tragédia e a agonia. A única resposta verdadeira para o coração é o silêncio. Depois de tudo o que é dito e feito, não há palavras que expliquem a dor que sentimos provocada pelo mal. E palavra alguma pode apagá-la. A dor. Mas também precisamos nos lembrar que Deus deu a cada um de nós um propósito na vida, como falamos isso no início. Praticar e encorajar atos de bondade e utilizar nosso tempo, energia e conhecimento para romper as camadas do container e revelar a luz de Deus interior. Apesar da falta de uma resposta satisfatória à questão do mal, podemos e devemos levar avante uma vida significativa, promover justiça e bondade e, de fato, ajudar a criar um mundo melhor. Um mundo em que não exista alimento para o mal, em que não exista lugar no coração humano para qualquer tipo de desumanidade. Como então uma pessoa deveria reagir a uma calamidade devastadora como o Holocausto, por exemplo? Nós, é claro, não temos resposta alguma para um mal tão completamente sem sentido e precisamos desafiar Deus por tê-lo permitido, que basicamente a base de todo genocídio. Entretanto, ao mesmo tempo, esta experiência deve ser interpretada como desafio definitivo que devemos enfrentar com completa determinação. Não devemos permitir que a tragédia nos imobilize, mas,
Em vez disto, inspirá-la a nos motivar para intensificar sempre mais nosso compromisso com as forças do bem, independente de quanto tempo leve para que o mundo se arrependa do holocausto. Cada um de nós precisa dizer: eu, de minha parte, não irei diminuir de minha determinação de levar a cabo o meu propósito de fazer deste mundo um lar apropriado para Deus e para o resto da humanidade, ou seja, transformar o mundo num lugar melhor. Esse é o nosso compromisso. Não permitir que volte a acontecer um holocausto. Deus nos livre. Portanto, qual é a melhor maneira de lidar com o mal e com a dor que ele provoca? A fé nos leva à mais fascinante e pragmática conclusão. Não devemos ficar imobilizados em nossos corações e mentes na tentativa de resolver esta questão, pois nunca responderemos de maneira adequada. Em vez de desperdiçar nosso tempo insistindo no negativo, deveríamos nos concentrar em todas as coisas boas que podemos realizar. Se alguém quer apagar, entre aspas, Deus nos livre, a luz do judaísmo, é só trazendo mais luz do judaísmo ao mundo que combatemos esse efeito. Mais atos de bondade, mais Torá, mais mitzvot, mais humanidade, mais solidariedade, etc. Temos a capacidade de nos opor às forças do mal, fazendo brilhar sobre elas a luz da bondade. E temos a certeza de que o bem irá prevalecer. Esta confiança ultrapassa o otimismo comum, porque a bondade é o estado natural do mundo e da humanidade. Seu efeito é eterno e cumulativo. Todas as boas ações do homem, através dos tempos, são blocos de construção, preparando o caminho para um triunfo final da bondade no mundo. Recaídas morais não são defeitos, mas subprodutos deste processo. É de se esperar que, quando as forças da bondade mostrarem seu vigor, as forças de onde o mal se origina irão se empenhar em retaliar, e elas farão sua última ofensiva, exatamente à beira de seu colapso total. Depois de tantos anos de bondade e virtude, depois de todo o sangue e de todas as lágrimas vertidos por tantas pessoas maravilhosas em sua luta pelo que é bom e certo, o mundo está virtualmente saturado de energia espiritual positiva. A bondade jaz logo abaixo da superfície, esforçando-se para irromper. O próximo passo é nosso, fazendo mais uma boa ação, como falamos antes do Maimônides, fazer o prato da balança pender para o lado positivo. E nós sabemos qual delas será, de qual será essa ação, iremos fazer pender a balança, libertando o equivalente a séculos de luminosidade, banhando o mundo inteiro na luz do saber e da bondade de Deus. Em 1978, depois que o Rebbe sofreu sério ataque do coração, um médico tirava-lhe o sangue. O que é que retira o sangue das veias? Perguntou o Rebbe. Apenas a agulha ou o vácuo na seringa? O médico respondeu que era o vácuo. Isso me faz lembrar um homem cheio de problemas que certa vez veio ver-me, contou o Rebbe ao secretário, que estava de pé perto dele. Queixou-se que se sentia vazio e incapaz de qualquer coisa. Eu disse-lhe que, de fato, o contrário era verdade, que um vaso vazio pode sugar com muito mais força que um cheio. Portanto, ele estava mesmo em excelente posição para produzir bom proveito e santidade. Era um dia festivo, um dia em que tradicionalmente o Rebbe fazia uma preleção agradável. Como não posso falar, disse ele ao secretário, peço-lhe para repetir o que acabo de lhe dizer. Como o vácuo retira com mais vigor que algo preenchido, apesar de, nesta noite de reunião, estar ausente a pessoa que em geral senta-se na minha cadeira, não se deve desfazer o espírito do dia festivo. Pelo contrário, o vácuo trará as boas coisas do céu. Acho que foi óbvio, evidente,